Olá, seja bem-vindo ao Anime Zumbis, eu sou a Nath. E pra quem cresceu nos anos 80, 90, não tem como não gostar, ou pelo menos de um, mas com certeza de vários filmes do Arnold Schwarzenegger, o fisiculturista austríaco que ganhou os Estados Unidos e que depois de conquistar todos os prêmios possíveis com seu corpo escultural, ele foi para a carreira de ator e surpreendeu a todos indo para uma carreira política, sendo governador. Pois é, não tem como negar que a história do Arnold é espetacular. E isso é que embala aí no documentário dividido em 3 partes da Netflix, intitulado simplesmente Arnold, porque a gente vai, durante 3 horas, que é a duração total deste documentário, descobrir um pouco mais sobre ele nesses 3 ramos que seguiram a sua vida, nesses 3 grandes objetivos que ele teve e conquistou. Não tem como não ficar impressionado. Mas, sinceramente, a sensação que eu tive é que eu estava lendo Wikipédia com a voz do Arnold ali lendo para mim. Está ali informações que são públicas e são coisas que a gente sabe. E mesmo assim, coisas que ele preferiu ocultar ou não ir tão a fundo. Sempre quando eu falo sobre documentários de artistas ou documentários no geral, eu sempre falo sobre o ponto de vista, a história que está sendo contada. Quem está contando essa história pra gente? Não é porque é um documentário que a verdade está lá, nua e crua, para que todos peguem e, tirem proveito da maneira que quiser. Não. Principalmente um documentário de um artista que está contando essa história pra gente. Então, a memória e a narrativa, ela serve ao prazer de quem está discursando pra gente, para quem está abrindo o livro da sua vida. Vai ter páginas que ele vai pular, vai ter coisas que ele vai ficar mais tempo comentando, e o importante é a gente compreender isso. Como uma autobiografia, ele pode fazer isso. Já que está na casa da Netflix, casa também do seu recente trabalho, a série de comédia Fubá, e ele pode fazer tudo o que ele quiser. Eu encontrei vários problemas que me incomodam como uma espectadora assistindo através das mensagens que ele passa. Mas eu também consegui me vincular e achar espetacular, principalmente ali o episódio que é sobre a carreira dele como ator, por conta da ligação que eu tenho com seus filmes. O Exterminador do Futuro é maravilhoso, Os Irmãos Gêmeos é a coisa mais espetacular do mundo, a gente tem Conan. Então, ele foi protagonista de vários filmes que embalaram a minha infância e que provavelmente embalaram a sua juventude, vida adulta. Ele esteve presente e fomos responsáveis aí por ele ser sempre um rosto que estava em alta, sempre vendia, ele sempre vende, ainda hoje mesmo estando com 75 anos, e ele sabe muito bem usar esse seu poder, esse seu carisma exatamente para isso. Tanto que uma das informações que eu gostei mais de saber é que ele já era milionário antes mesmo de iniciar sua carreira como ator, porque quando ele chegou nos Estados Unidos, ele simplesmente investiu em muitos imóveis, e isso lhe rendeu muito. Ele teve essa jogada, então mostra aí que ele nunca foi só um corpo musculoso, ele sempre foi muito esperto, e a gente vê isso ao longo aí do documentário todo. Ele vai sim falar um pouquinho da infância, da sua vida na Áustria, de como foi o relacionamento com seus pais, com seu irmão, mas é muito breve. A gente entende que são coisas que doem muito nele, já que o pai era um homem abusivo que, batia muito neles, e percebemos que esse é aquele lugar onde é muito difícil de tocar, é muito difícil de falar. E mesmo causando tanta dor nele, ele tenta preservar a imagem do pai, mesmo assim como um homem que lhe ensinou muito mesmo assim. E aí entra um problema que eu me senti tocada,
porque ele fala de uma maneira como se, tipo, o pai espancava ele, mas aquilo fortaleceu ele. O pai espancava o irmão, mas ele era um homem muito sensível. Ele não aguentou. Até quando a gente vai romantizar muito disso, sabe? Eu sei, eu entendo o que ele tá falando. Você provavelmente também vai entender, né? A dor ensina a chorar e faz a gente muitas vezes buscar uma coisa melhor. Mas quantas pessoas perecem, quantas pessoas se machucam, quantas pessoas sofrem por conta disso, sabe? É muito não olhar a dor do outro a partir desta situação. Então ele traz falas, sim, algumas falas bem problemáticas, além, é claro, do filme tocar em assuntos como o envolvimento dele com denúncias de, né, assédio sexual com várias mulheres, logo quando ele fez a sua primeira campanha, né, para ser governador, mas que também fez coisas boas, sabe? Ele é um ativista ambiental, ele implementou ali muitas coisas nesse gênero que foram, que nem eles falam no documentário, anos-luz do que estava sendo feito naquele momento. Então, o documentário, ele tenta dar essa exaltada. O Arnold vai acompanhando a gente todo esse momento, né? A gente vai passando por arquivos, vai passando por imagens inéditas, vai ver a vida dele, né? Na sua casa, junto com seus vários cachorros, seus vários animais, que são a melhor parte, né? O Lulu e o Whisky, um pônei e um burrinho, que são lindos demais. Mas, sabe, a gente sente ele solitário, mas a gente sente ele sendo aquele homem que ainda está se vendendo. Primeiro falando, né, o primeiro episódio falando sobre a infância, sobre essa visão que ele sempre se enxergou como americano, ele sempre quis estar na América, a América sempre foi o lugar onde ele sabia que seus sonhos se realizariam, né, o amor dele também pelo fisiculturismo, isso é muito legal, né, a relação dele com o esporte, dá aquela amenizadinha nos, né, anabolizante também, mas é bacana como ele vê o esporte, como ele amou o esporte, como ele tem essa visão de vida, que também pode ser um pouco problemática, mas é muito coach, onde, tipo, levante 5 horas da manhã, porque, né, o outro já tá correndo antes de ti, ou, né, trabalha enquanto eles dormem, é muito... Eu senti muito essa vibe no seu discurso ao longo do documentário, que ele é muito positivo, que não adianta tu ficar remoendo suas mágoas, suas tristezas, sabe? Parece que, ok, acordei motivada hoje. Vamos lá, vai dar tudo certo. A gente sabe que não é bem assim. Não tô aqui para questionar a sua importância tanto na parte da sua carreira de ator, fisiculturista, como político. Ele entregou muito em todos esses ramos e eu tenho um carinho muito especial por todos os seus filmes. Então, a gente fica nesse limite de conhecer ou não. Mas é aquilo, se você não sabe nada sobre a vida dele, vai ver, você vai sair bem encantado com o que ele é capaz de fazer. Eu gostei do documentário, é um documentário afável, um documentário que passa, né, muito didático, vai passando de capítulo em capítulo na vida do Arnold e não traz nada de novo. Se você tá procurando uma coisa assim, meu Deus, que documentário espetacular, que inovador, não, ele é bem burocrático, mas você vai, se não conhece nada da vida dele, vai conhecer um pouquinho mais. E o episódio 2, que é o meu preferido, com certeza ali para os fãs de cinema vai trazer aquele gostinho. Mas reparem enquanto ele é egocêntrico. E, né, ele é fisiculturista, foi fisiculturista. Ele tem que ser egocêntrico. Se você assistiu, gostou, não gostou, sabia das histórias que ele conta, sabe de outras, fala aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o likezinho, se inscrever no canal, que eu sempre falo um pouquinho sobre as estreias dos documentários que chegam por aí. Beijos e até a próxima.